pode fazer um primeiro tempo tão bom e um segundo tempo tão ruim? Acho que sou capaz de afirmar que dos 4 jogos do Ancelotti à frente do Botafogo, talvez tenha sido o melhor primeiro tempo dele e o pior segundo tempo dele. O Botafogo no primeiro tempo dominou o Corinthians. O Corinthians não conseguiu respirar e trocar 3 passes. O Botafogo marcou alto, roubou diversas bolas no campo de ataque, um ritmo alucinante, muitas chances criadas. O Botafogo facilmente poderia ter goleado o Corinthians no primeiro tempo. Acabou não acontecendo, o Botafogo fez ali 1-0 apenas, estava vencendo a partida. Só que, meu irmão, no segundo tempo, o Botafogo ficou irreconhecível. E assim, por mais que o Corinthians tenha feito ali as substituições, o Corinthians entrou ali com 10 reservas. Só o goleiro era titular. No segundo tempo, colocou 3 titulares. O Memphis Depay, que vive uma fase horrorosa, o Yuri Alberto voltando de lesão e o Mateuzinho, que é o lateral direito titular, mas muito criticado pela torcida do Corinthians. Não é nada demais. Enfim, o tanto que o Corinthians cresceu e sufocou o Botafogo não se justifica em cima das substituições, porque os jogadores que entraram são jogadores extremamente contestados pela torcida do Corinthians, com exceção ao Yuri Alberto, que tinha o agravante de estar voltando de lesão, muito tempo parado. E assim, os outros jogadores, o Corinthians continuou com a maior parte do seu time reserva dentro de campo. E a gente foi completamente dominado. Talvez o Corinthians não tenha dominado tanto o Botafogo no segundo tempo, quanto o Botafogo dominou o Corinthians. Mas a gente produziu praticamente nada. E ali, com 10, 15 minutos de jogo, já dava para perceber que o gol do Corinthians era questão de tempo. E acho que ficou evidente o quanto o Botafogo precisa se reforçar. Porque contra o Vitória, que o Botafogo precisava de um gol para tentar vencer o jogo, e também agora contra o Corinthians, que o Botafogo precisava de um gol, ele tinha um centroavante no banco e ele não utilizou. Isso quer dizer que ele não confia no futebol do Mastriani. Porque quando o treinador precisa de gol, é centroavante dentro da área. Ainda mais para esse Botafogo que cruza 300 bolas na área. E sem o Arthur, que é um jogador extremamente contestável, mas disparado é o nosso melhor ponta-direita, a gente começou com o Natan, que com todo respeito, não é o pior jogador que eu já vi com a camisa do Botafogo, mas não tá também no nível que o Botafogo precisa hoje. E o Santi Rodrigues, assim, acabou a minha paciência. O Santi Rodrigues não é nada, não joga absolutamente nada. E é o cara de confiança do Ancelotti para tentar mudar um segundo tempo. Quando o Santi Rodrigues entra, irmão, é certeza que acabou. O Nilton, por exemplo, não fez uma partida ruim. Mas o Nilton é um jogador de um elenco que vai brigar para ser campeão brasileiro? Não tá nesse nível. O Savarino, que talvez seja a melhor opção de banco que a gente tinha hoje, tá irreconhecível. O que tá acontecendo com o Savarino é inexplicável, a temporada de 2025 dele é terrível. Mas aí você vê as substituições que o Ancelotti fez, você vê as substituições que ele deixou de fazer, as opções dele que ficaram no banco, e você vê que no final das contas não tinha nada muito mais do que isso não. Então assim, acho que com o que ele tinha era mais do que suficiente para vencer o jogo. Mas eu acho que o Botafogo precisando de gol no segundo tempo e ter um banco de reservas tão pobre é um sinal de alerta que a gente precisa se reforçar e se reforçar muito bem.